noite sobre intimidade. Amém? Estamos encerrando essa série nesta noite. Cremos que o Senhor tem coisas grandes para realizar em nosso meio. Pai, muito obrigado. O Senhor é bom, o Senhor é muito bom. E por isso estamos aqui para te adorar, para bendizer o teu santo e poderoso nome. Já te louvamos, já te adoramos, já ofertamos, já oramos. E agora vamos parar para escutar a sua voz. Que o Senhor venha falar conosco através do seu filho, o pastor Antônio Carlos, que dos seus lábios saiam palavras de vida, palavras, Pai, que venham edificar a nossa casa, que venham edificar as nossas vidas, que o Senhor use, Pai, para a glória do teu nome, que nesta noite possamos sair daqui, Senhor, entendendo o que é intimidade com o Senhor, aproximarmos mais do Senhor, e que a cada dia o Senhor possa usar homens e mulheres de Deus para estar falando do seu nome, do seu amor, da sua graça, da sua misericórdia e do seu poder. Enche esse lugar, Pai, com a tua presença. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, meus irmãos, que a graça e a paz de Jesus esteja com vocês, amém? Os irmãos podem sentar, depois a gente lê o texto bíblico. Antes eu tenho algumas coisas para falar. Que legal, né? Essas fotos que são tiradas aqui são bonitas, viu? O lugar é ótimo, não sei se... Que bênção, né? Eu queria manifestar a minha alegria e a minha gratidão por ter sido convidado, mais uma vez, para estar com os irmãos. E eu não sei se vocês sabem, mas muitas vezes eu sou convidado. O pastor Marcelo me liga muitas vezes, manda mensagem, dá para domingo, dá para... Mas aí, às vezes não dá, né? Tem outro compromisso, sempre choca, né? Infelizmente, mas eu tenho recebido muitos convites para estar aqui. Não é por falta de convites, é por falta de tempo. Infelizmente, eu não tenho podido vir tantas vezes quantas eu gostaria de estar com vocês. Mas é muito bom estar aqui, eu me sinto em casa. Trago aqui o abraço da minha esposa, Laura. Também não posso deixar de falar, pastora e pastor, que estar aqui é lembrar de pessoas muito preciosas, né? E isso para mim não é fácil, né? É a primeira vez que eu venho aqui depois que o meu amigo foi morar com o Senhor Jesus, né? E isso dá muita saudade no coração, não é? Vamos passar a folha, né? Vamos virar a página, senão a gente para. Eu trouxe algumas coisas e eu queria apresentar a vocês aqui. Então eu queria pedir para o pessoal lá da mídia colocar uma foto que tem um carro com adesivo assim atrás no vidro. Já está lá? Já? Então, ó, esses adesivos aqui são iguais àquele ali, tá? São 50 versículos bíblicos diferentes, não são iguais, eles são diferentes uns dos outros, tá? Ele ali é um deles só. E aquele ali é bem sugestivo, né? Fala para a gente que nós somos usados por Deus para que Cristo seja conhecido por todas as pessoas. Então nós somos os instrumentos de Deus, as ferramentas de Deus para fazer Cristo conhecido a esse mundo. E esses adesivos todos, eles são impressos, né, com autocolante para se colocar pelo lado de fora. É adesivo de superfície, não é daquele de vidro, não. E aí, eles todos são na versão da Nova Tradução da Linguagem de hoje, que é mais clara para se entender, tá bom? E é muito fácil colar. Tirou aqui a fitinha, a tirinha, tirou a parte de trás, colou. Quanto custa? 0. Eu quero doar para quem desejar ter um adesivo desse para evangelizar por onde estiver passando com seu carro. Você tem ideia de quantas pessoas você encontra pela rua quando você está andando no seu carro? E se você para o seu carro na frente do seu local de trabalho, quantas pessoas passam pela calçada e veem ali a palavra de Deus no seu carro? Você sabia que esse fundo azul e essa letra branca não estão aqui por acaso? Já viu que na placa de estrada, de rodovia, quando quer indicar um lugar, não é a placa de velocidade, é a placa quadrada que fica lá em cima, que você avista ela a mais de 100 km por hora, você consegue ler, ela tem exatamente essas cores, o fundo azul e a letra branca. Por que será, hein? É porque a neurociência descobriu que você pode estar correndo muito. Se você bater os olhos num fundo azul com letra branca, você consegue ler o que está escrito. Isso é estudo feito por cientistas da neurociência. Tem muita coisa que a gente não sabe, mas, por exemplo, por que o McDonald's tem as cores vermelha e amarela na sua formatação de loja? Percebeu que eles são concorrentes e o Bob's também tem?
e o Habib's também tem, são as mesmas cores, elas só mudam a composição da marca na loja. É porque o amarelo atrai, aliás, o vermelho atrai você para comer, te dá fome. E o amarelo te expulsa do ambiente. Então, é fast food, é para você chegar com fome e sair logo para dar lugar para outro. Isso é neurociência, não é por acaso. Por que não é verde? Por que não é roxo? É vermelho e amarelo, porque tem um estudo por trás dessas cores. O adesivo foi feito azul e branco, porque você está no trânsito, parado no sinal, o carro que está atrás, mesmo estando longe de você, consegue ler o que está aqui. Chama a atenção. E talvez aquela pessoa esteja precisando de ouvir uma voz da parte do Senhor, uma palavra de Deus. Você nem tem ideia de quem leu e de quem foi abençoado pela palavra de Deus. Aí tem gente que diz assim, mas no meu carro não cola nada. Meu carro não entra nada. Meu carro eu vou lavar, polir no final de semana. Não quero identificar para ninguém saber quem eu sou. Mas que coisa é essa? Eu sou luz, preciso brilhar para o mundo ver Jesus em mim, né? Eu sou sal da terra para fazer diferença onde eu estou. Então um adesivo desse é um instrumento de Deus no meu carro para abençoar. Pastor, não tem um carro, mas você tem portão na sua casa? Bota no portão, a pessoa passa pela rua e lê. Sabe que você é um crente, que está sendo instrumento de Deus para abençoar a vida de alguém. Olha, eu posso dar quantos vocês desejarem levar. Agora eu queria dizer o seguinte, não quer dizer que porque é de graça não tem custo. Alguém pagou por isso, não é? E o custo não foi barato. Quem fez esses adesivos foi um pastor chamado Joel Castro. Eu encontrei com ele em São Paulo e ele me deu alguns, e depois nós fizemos uma oferta e trouxemos 2.000 desses adesivos que eu tenho. Ele não me vendeu, porque ele não fez para vender. Ele disse, pastor, eu estava aposentando. Ele já tem lá depois dos seus 80 anos, é um senhorzinho, né? Pastor, e foi empresário durante muito tempo, está aposentado. Ele falou assim, eu ia me aposentar, e eu falei, o que eu vou fazer, Deus, com todo o dinheiro que o Senhor me deu durante a minha vida de um empresário bem-sucedido? Aí ele falou que Deus falou para ele assim, faz adesivo com a palavra de Deus. E aí ele é da missão Sal e Luz. E o que ele fez? Mandou fazer, você acha que uns 500 desses? Não, eu já disse que eu trouxe 2.000, né? Ele mandou fazer, está escrito aqui atrás, 7 milhões de unidades de adesivo desse. Se custa R$1, que não é só isso, você imagina quanto ele investiu? 7 milhões de reais. Ele tirou do bolso dele e falou assim, eu quero abençoar o reino de Deus, eu quero fazer com que o adesivo com a palavra de Deus chegue no Brasil inteiro, no mundo inteiro. Eu quero que as pessoas, junto comigo, preguem o evangelho de Jesus por onde elas forem. E ele falou, pastor, leva. Mas ele disse para mim assim, olha, pastor, pelo amor de Deus, não deixa ninguém pegar e pôr na gaveta, não. Não deixa ninguém pegar e colocar dentro da Bíblia, não, porque isso é um descaso com pessoas que querem usar da forma certa, quer colar no carro e no portão, onde quer que seja, para as pessoas lerem. Então, se você pegar um adesivo desse comigo e não colar no seu carro, e não colar no seu portão, você não consegue dormir essa noite. Deus vai tirar o teu sono. Sabia disso? Vai tirar o teu sono. Ih, esqueci de colar o adesivo, não dorme. Vai conhecer cedo, acorda, vai direto colar o adesivo. Não faça isso, tá bom? Só leve se você for colar. Não quer dizer que é de graça, não tem custo, não. É de graça, mas tem custo. É igual a nossa salvação. É de graça para nós, mas custou o sangue de Jesus, o Filho de Deus, lá na cruz do Calvário. Tem custo e alto, preço de sangue. Então, se você quiser, vai estar lá na frente, você pode pegar. Quantos, pastor? Quantos você quiser. Se tem 3 carros, bota os 3 carros. Você tem portão de garagem, portão, bota. Se quer botar na geladeira, para quem vier te visitar, lê o texto da palavra de Deus, bote lá. E escolha. Aqui tem 50 tipos diferentes de versículos. Pode escolher, tá bom? Não quero levar nenhum para casa, se você quiser, agora colhe. Não deixa de colar, não. Tá certo? Senão perde o sono, tá bom? Então, depois vai estar lá na porta. Vou deixar aqui. Bom, tem aqui meu livro. Pode colocar, por gentileza, o slide do livro. Isso. Eu não sou lá essas coisas, mas Deus me deu aí o privilégio de contar o testemunho do que Ele tem feito na minha vida, nesses últimos 20 anos, através da instrumentalidade que o Senhor quer me usar, e para a glória dEle tem sido assim. Eu tenho levado carros para o campo missionário. Isso começou lá quando as minhas crianças eram pequenininhas, hoje elas são casadas, eu tenho um netinho, né? E eu já levei pelo menos uns 6 carros até o campo missionário, todos eles no Nordeste do Brasil. Eu compro, faço campanha, as pessoas me ajudam a comprar, depois eu preparo e levo. Até o missionário, chegou lá, dou a chave para ele, o documento, falou assim, é para você usar na obra de Deus. Então já foram 6 desse jeito. Num desses eu quase morri, não sei se você se lembra, foi 2017,
num acidente, mas estou vivo aqui. A Laura falou que é para não levar mais, né? Mas, por enquanto, eu não estou levando mais, não. Se aparecer mais um, eu levo, eu consigo convencê-lo, né? Muito sufoco, assim, dá para convencer. Então, o livro conta isso. O Fusca Missionário é um desses carros. Não vou dar spoiler, não. Se você quiser depois dar uma lida nele, custa R$20 só, tá bom? Pode pagar com Pix, fica à vontade, você vai estar abençoando nossa viagem missionária, que eu vou falar já já. E o Fusca Missionário tem um prefácio aqui do pastor Hernandes Dias Lopes. Ele insistiu, sabe, pastor Marcelo? Deixa eu escrever o prefácio. Falei, tinha tanta gente querendo escrever, mas aí o Hernandes insistiu. Falei, tá, pode escrever. Aí ele escreveu o prefácio, né? É brincadeira, eu pedi muito, tinha que ficar na fila, né? O Hernandes escreveu o prefácio, vai estar lá na porta também. Se você quiser comprar no final, você vai estar me abençoando. Tem mais 2 imagens lá, uma delas é da minha família. Pode pôr, por gentileza? Essa é a minha família, não sei quantos conhecem, quantos não conhecem, mas o tempo foi passando, né? Tem gente que não sabe aí quem é quem. Mas somos eu e a Laura, né, aqui no meio. Esse aqui é o centro das atenções da família agora, o Rubinho, que vai fazer 1 ano agora em agosto, meu primeiro netinho. Aqui a mãe e o pai do Rubinho, a Bia, que é minha filha primogênita, e o Tiago. Do lado de cá, minha filha caçula, Carol, e o Daniel, esposo dela. Esse casal, a minha filha caçula, mora em São Paulo, né? A gente só se vê de vez em quando. E a Bia e o Tiago e o Rubinho moram aqui em Campo Grande. E é assim que está formada, né, a minha família, depois desse tempo que a gente não se vê. Então eu louvo a Deus pela oportunidade de poder apresentar meu neto para vocês. Ontem foi meu primeiro dia do avô, né? Curti bastante, foi muito legal. Então, irmãos, agora o último slide. Esse é um culto no campo missionário de Miraguaí, lá no Rio Grande do Sul. Miraguaí, não é Itaguaí, é Miraguaí. O pastor Marcelo, seu xará, lá do sítio Recanto da Paz, ele é responsável por essa missão aqui, chama Missão Você Mais Um. E a cada 2 meses, ele sentiu no coração de usar o sítio dele numa segunda-feira para fazer um culto de missões. E esse culto de missões não tem denominação, não tem custo nenhum. Ele dá o sítio, ele dá um lanche lá, ele dá, né, uma sopinha no final, um caldinho, é muito legal, sabe? E é um lugar muito bonito, agradável para quem conhece lá em Santa Cândida. E a gente se reúne lá às 7 horas da noite, uma segunda-feira, de 2 em 2 meses, gente de todo canto. E a gente então canta, adora o Senhor, ora, e a gente mantém nesse grupo, com as nossas ofertas que fazemos naqueles cultos, 5 casais de missionários espalhados por aí afora, né? Temos o Sérgio e a Francisca no Mali, vocês devem conhecer, são daqui de Itaguaí. Temos esse casal, pastor Isaías, eu não lembro a esposa dele, lá no sul do Brasil. Isso aí são os índios Caingangue, né? Lá na cidade de Miraguaí. Não são todos índios, né? Mas são índios mais próximos da cidade, e é por isso que já não estão mais com características de indígena, mas tem um idioma próprio, né? Tem uma cultura própria, e esse trabalho é um trabalho no campo missionário indígena. E aí há outros 3 casais que a gente não vai citar aqui agora, né? Nós então tiramos ofertas naquele culto, as ofertas são divididas em 5 partes iguais, nenhum centavo fica aqui. Nós mandamos e depois damos relatório de quanto foi enviado para o campo missionário, tá bom? Isso é o trabalho da Missão Você Mais Um. Nós resolvemos fazer uma visita a esse campo missionário em novembro. Estamos planejando essa viagem. Como não tem uma igreja por trás disso, não tem uma instituição, não tem um CNPJ, não tem dízimos e ofertas, não tem um departamento de missões, um conselho missionário, a gente está levantando os recursos para fazer essa viagem. Vamos eu, pastor Marcelo, pastor Cleonilson. É dia 23 ou 24 de novembro, tem que lembrar, até 28. É um fim de semana assim mais puxadinho, né? Eu não posso ir muito tempo fora, porque eu trabalho na universidade, e aí eu tenho que escolher aí uns diazinhos e trocar com um colega e tal, para eu poder ir. Então nós vamos de carro, vamos passar lá um tempo num acampamento, são 2 dias lá, sábado e domingo, treinando lideranças, né? Para esse pastor Isaías, no trabalho que ele faz com os indígenas. E vamos ficar lá acampados com eles nessa aldeia, em Miraguaí, durante esses 2 dias, e o restante é ida e volta de carro para o Rio Grande do Sul. Não é tão perto assim, mas a passagem aérea está cara, a gente vai ter que ir de carro. E aí a gente quer levar algumas coisas, enfim. Aí por que eu estou aqui falando sobre isso? Pastor Marcelo, eu enviei uma carta solicitando uma parceria para nos abençoar nessa viagem. Aí não é uma viagem denominacional, não é?
Eu não posso pedir essa ajuda aí para custear a minha viagem, a minha denominação. Nós não somos uma missão denominacional. Por isso, a gente está levantando os custos. As vendas dos livros vão ser para isso. Eu estou doando todo o valor da venda dos livros para abençoar a viagem, né? Nada é para o meu bolso, né? Eu já paguei os livros que foram impressos, já vieram da gráfica, eu já paguei. A oferta que você entregou aqui hoje, o pastor Marcelo se prontificou a nos abençoar. Glória a Deus por isso. Você vai estar fazendo parte dessa viagem com a gente vai mandar relatório depois dessa viagem para vocês, tá bom? Irmãos, já falamos demais e a gente tem que falar aquilo que Deus nos mandou falar nessa noite, né? Então eu quero convidar você a abrir comigo a Bíblia, a palavra de Deus nessa noite, no livro dos Salmos, capítulo 25, versículo 14, só esse versículo. Salmos, capítulo 25, Salmos de número 25, verso 14, por favor, abra comigo, e à medida que você tiver encontrado o texto, se você quiser ficar de pé um minutinho, é só um minutinho mesmo, para a gente ler junto, seria bem importante, isso é um exercício, não é? Está aqui atrás, não sei se essa é NVI, né? Eu estou usando a ARA, eu vou ler junto com vocês aqui, tá bom assim? Tem como mudar na ARA lá, na Almeida Revista Atualizada, tem aí não? Não tem? Não tem problema, se não tiver, viu? Fique tranquilo. Salmos 25, 14. Enquanto ele está tentando mudar lá, eu vou ler na minha versão, se não der a gente lê de novo. Diz assim na minha versão, ó: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Está igualzinho, não? Não, está quase igual, né? Você consegue repetir comigo? Já foi para lá? Ótimo. Então vamos lá? Juntos, nós todos. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Vamos de novo? A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Amém? Obrigado, pastor Marcelo. Pode sentar, meus irmãos. Irmãos, falar de intimidade é algo extremamente necessário, porque às vezes a gente não pensa de fato, entendendo o que significa a palavra intimidade. A gente vai começar pensando em intimidade de uma forma generalizada, e depois a gente vai chegar nessa intimidade, que é a intimidade com o Senhor. Vocês já ouviram falar muito de intimidade, né? Eu sou o último de uma série, segundo o pastor Marcelo, e talvez vocês já tenham visto muitos contextos relacionados à intimidade, muitos conceitos que definem o que é intimidade, e eu busquei alguns também, eu queria exemplificar aqui a respeito de intimidade, mas eu queria que você pensasse primeiro consigo mesmo. Quando a gente fala de intimidade, esquece que é com o Senhor. Quando a gente fala de intimidade, qual seria a palavra sinônima que vem à sua mente? Ou seja, uma palavra que pode ser substituída pela palavra intimidade. Você pode falar, não tem problema, pode falar. O que é sinônimo de intimidade para você? Para você, intimidade, alguma coisa que pode substituir intimidade numa frase, tem o mesmo sentido, que para você faz o mesmo efeito. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer se arriscar a dizer? Fique à vontade. Conhecimento? Num certo sentido, sim, porque a gente só é íntimo de quem a gente conhece, não é? Legal, faz sentido. Mas alguém quer? Relacionamento, relação, intimidade leva ao relacionamento, não é? E a relação entre duas pessoas, por exemplo, casadas, só pode existir quando há intimidade, e tem de haver intimidade. Bom, pensando nesse sentido, a palavra intimidade, ela é classificada na língua portuguesa como um substantivo feminino, né? Que é de caráter íntimo, lógico, né? Faz sentido? Lógico que é íntimo. Mas o que é íntimo? É secreto. Tudo que é íntimo é secreto. O que acontece entre eu e alguém com quem eu tenho intimidade tem que ser secreto. Você concorda comigo? É verdade ou não é? Você sai por aí dizendo para as pessoas que não fazem parte
da sua intimidade, aquilo que acontece na sua intimidade? Lógico que não. Lógico que não. Intimidade é secreto. Eu tenho intimidade com a minha esposa. Há 31 anos nós estamos casados. Nem as minhas filhas sabem ou participam dessa intimidade, porque ela é com a minha esposa e dela comigo. Eu queria que a gente fizesse um parâmetro de comparação dessa intimidade, da mesma forma que Deus faz na sua palavra, quando usa, por exemplo, Salomão para escrever o livro do Cânticos dos Cânticos, Cantares de Salomão, né? Ele fala da sua esposa, da sua mulher amada, e ele compara a ele mesmo como sendo, naquele livro, o Senhor se referindo à sua igreja, ou seja, a noiva, a mulher, a esposa amada de Salomão, para nós significa, no relacionamento entre ele e a sua esposa, a igreja. E ele está usando a sua figura como que se fosse o Deus amoroso que se relaciona com intimidade quando está diante ou junto com a sua igreja. Nós somos chamados de noiva de Cristo. Um dia o Senhor vem nos buscar para uma festa chamada Bodas do Cordeiro. E nessa festa nós vamos nos casar com o noivo, que é o Senhor da igreja, que vem buscar essa igreja para viver eternamente com Ele. E isso só vai acontecer se durante esse relacionamento, quando nós aguardamos a chegada do noivo, nós estivermos preparados como igreja para viver uma vida de intimidade na eternidade com o Senhor. Você faz ideia do que é isso? Você faz ideia do que é isso? Você faz ideia? Quando falamos de intimidade, nós somos levados a pensar nos relacionamentos construídos entre duas pessoas. Não há intimidade a três. Escreva o que eu estou dizendo a você. Não existe intimidade a três. É fajuta, é do Paraguai. Intimidade só existe entre dois. Só entre dois. Então não há intimidade a três e nem intimidade coletiva. Intimidade é algo pessoal, particular, privado, secreto. Só pode acontecer entre dois, quando há comprometimento mútuo entre estes que se relacionam para que haja a intimidade. Eu disse que nós íamos falar de intimidade de uma forma geral, para chegar depois na intimidade que temos que ter com o Senhor. Então ela é construída em cima de uma relação muito próxima, estreita, uma relação que é baseada em amizade sincera. Se eu não tiver amizade com a minha esposa, eu não posso ter intimidade com ela. Como eu vou ter intimidade com alguém com quem eu não me relaciono num relacionamento baseado numa amizade sincera, onde há confiança e respeito mútuo? Vai entendendo o que é intimidade. Intimidade tem a ver com familiaridade, com convívio. Ninguém é íntimo de ninguém se não convive com aquela outra pessoa. Eu não sou íntimo do pastor Marcelo, eu sou amigo dele, ele é meu amigo, mas nós não somos íntimos, porque a gente não convive junto. Quem conhece o Marcelo é o Senhor, porque ele tem intimidade com o Senhor, e ele conhece o Senhor porque ele tem intimidade com o Senhor. Quem conhece o Marcelo, pastor Marcelo, é a pastora Catarina, porque eles vivem juntos, a intimidade entre eles, eles se conhecem. Agora eu não, eu sou amigo dele. Você consegue perceber que quando a gente diz que alguém é nosso amigo íntimo, a gente está dizendo uma besteira, se essa pessoa de fato não for o que a gente acha que é? Porque a gente pode se enganar. E dizer que é amigo íntimo é muito sério, quando a gente olha para tudo isso que a gente está pensando aqui, no que diz respeito à intimidade. A etimologia, ou seja, a formação da palavra intimidade, vem do latim intimus. Íntimos a um. Lembra que eu disse que não há intimidade com mais de um?
Ou seja, é um mais um. A única intimidade a três que existe é a intimidade do casamento do servo de Deus, porque é ele, a esposa e ele e Deus. Aí sim entra uma terceira pessoa nessa intimidade, mas é a única exceção a essa regra. O cordão de 3 dobras não arrebenta com facilidade. O cordão de 3 dobras não arrebenta com facilidade, mas isso tem um sentido muito único e particular. Quem é íntimo conhece o recôndito. Conhece essa palavra? Recôndito, né? Conhece o cantinho, sabe? Da pessoa com quem é íntimo. Quem é íntimo conhece o cheiro de quem, com quem tem intimidade, sabe? Conhece a expressão do rosto, conhece o desejo daquela pessoa com quem tem intimidade. Essa pessoa atingiu o âmago da confiança desta outra com quem ela tem intimidade. Ponto mais secreto. Não dá para ter segredo com aquele ou com aquela com quem nós resolvemos ter intimidade. Isso serve para o casamento, isso serve para a relação com Deus, isso serve para a nossa vida. E tem uma coisa interessante, que todo cidadão brasileiro tem direito constitucional à sua intimidade. Ninguém pode violar a nossa intimidade. Por exemplo, a polícia pode entrar na nossa casa, por maior que seja a autoridade dada a ela, sem um mandato de um juiz, sem que ela tenha motivação para isso. Alguém pode arrombar a nossa porta, qualquer que seja a autoridade, sem que antes isso seja permitido por uma autoridade constituída, não. Porque dentro da nossa casa é lugar de intimidade. E ali nós temos esse direito garantido pela Constituição Federal. Portanto, quando você pensar em intimidade, pense no seu lugar secreto, pense no seu lugar seguro, pense naquele ambiente que ninguém pode arrombar. Às vezes isso é físico e às vezes isso é espiritual. Por exemplo, ninguém pode se envolver na tua intimidade com Deus. Ninguém tem esse direito, e a gente já está começando a entrar no objetivo principal dessa mensagem, que é a nossa intimidade com Deus. Ninguém tem o direito de meter a colher na briga de marido e mulher, porque eles são íntimos, eles se resolvem, o problema é deles. E aí, meu irmão, na minha intimidade com Deus também, ninguém deve se meter. Na sua intimidade com Deus, ninguém deve se meter. Mas você tem que construir isso. Você tem que ter essa intimidade. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Os animais não são como nós. Eu não gosto daquela visão da ciência que apresenta o homem como um animal racional. Eu não sou animal, eu sou homem. Animal é diferente de mim, porque o animal foi feito com a fala de Deus. Povoem-se as águas de seres marinhos, e ali aconteceu exatamente o que Deus tinha dito, porque a voz do Senhor é poderosa, diz o Salmo 29, ele fala e as coisas acontecem, e foi assim que o Senhor fez os animais que rastejam. Leia lá Gênesis capítulo 1, você vai ver como eles foram formados, todo tipo de animais, selvagens, com falar, com a voz de Deus, puf, e eles apareceram. Mas o homem não. Deus fez um boneco do pó da terra. Isso é intimidade, ele moldou com as suas mãos. Percebe o quanto Deus quer ter intimidade com a gente? Ele só não falou, haja homem e houve homem. Ele fez um boneco com as suas próprias mãos, ele modelou esse boneco, ele preparou o ambiente para que eu e você fôssemos criados. Ele nos deu a primazia da criação.
Assim como uma mulher grávida aguarda 9 meses a chegada do seu bebê, e durante todo esse tempo ela prepara um enxoval, um quarto, e pinta as paredes, e compra berço, fraldas, tudo que uma criança precisa antes dela chegar. Deus fez isso conosco, como se nós fôssemos um bebê esperado por Ele. Ele em 6 dias preparou todo o ambiente, para que nós pudéssemos viver em harmonia e comunhão com Ele, intimidade com Ele. Ele vinha na virada do dia visitar Adão e Eva no jardim, para saber como eles estavam. A intimidade entre Adão e Eva era tão preciosa, quando ainda não havia um pecado, que só Deus se interferia naquela intimidade, e ainda hoje Ele pode interferir. Eu disse, a última exceção, a única exceção entre 2 pessoas, é Deus que pode interferir dentro de um casamento, quando nós construímos o nosso casamento baseado na vontade e na direção de Deus. Deus é a terceira pessoa nessa intimidade, e Ele ia ao jardim, Ele visitava o casal. Mas antes de chegar no casal, Eva nem tinha nascido ainda, que eu parei lá em Adão, que Ele formou do pó da terra. Aí o que é que Ele fez para que Adão fosse diferente dos animais? Ele soprou nas narinas daquele boneco de barro. Deus soprou o seu fôlego. O fôlego, o ruá, o sopro de Deus, é o Espírito de Deus que foi passado para nós. Isso nos dá intimidade com Deus, isso nos faz ser imagem e semelhança de Deus. Não é a nossa forma física, não é o nosso cabelo, não é o nosso corpo humano. A nossa imagem e semelhança de Deus está no Espírito de Deus que habita em nós. Animais não têm o Espírito de Deus. Animais têm sentimentos, têm emoções, têm até alma, mas eles não têm o Espírito de Deus. A vida de um animal está no sangue, a minha não. A minha é eterna, o sangue acaba e eu continuo vivo, porque eu creio em Jesus Cristo, e o sangue dele me dá vida eterna. Ainda que eu não tenha sangue meu correndo nas minhas veias, o meu corpo volta para o pó, mas o Espírito, que é íntimo do Deus que soprou nas minhas narinas, volta para Deus que o deu. O animal não é íntimo de Deus, mas nós somos íntimos de Deus. Você consegue perceber isso? A intimidade do Senhor é para os que o temem. A estes que temem ao Senhor, Ele dará a conhecer a sua aliança. A intimidade do Senhor é para os que o temem. Eu queria separar 3 palavras importantes desse texto. Eu queria que a gente pensasse nessas 3 palavras. A primeira delas é intimidade, a segunda delas é temor, e a terceira é aliança. Você pode repetir comigo? Intimidade, temor e aliança. Uma está associada à outra. Intimidade, temor e aliança. Intimidade só existe quando há temor. Agora eu estou falando da intimidade do Senhor. Quem não teme ao Senhor não tem intimidade com Ele. A intimidade só existe na vida dos que temem ao Senhor. E o que é esse temor? É esse reconhecimento, é o reconhecimento de quem é Deus, é o reconhecimento de quem eu sou diante desse Deus. E quando eu reconheço que Deus é soberano, é o Criador, é o Deus da minha vida, e quando eu me vejo na minha condição de pecador, humano, diante desse Deus santo, aí eu temo a esse Deus. Isaías, há um texto do capítulo 6 do livro do profeta Isaías, que ele vai dizer, ele mesmo escrevendo, que no ano em que morreu o rei Urias, eu vi o Senhor assentado no seu alto e sublime trono. Ele vai dizer o que ele viu, ele vai narrar ali a experiência sobrenatural que ele teve de ver anjos voando ao redor do Senhor.
Mas quando Isaías vê o Senhor, há algo muito interessante que acontece com ele mesmo. Ele vê o Senhor e ao mesmo tempo ele se contempla. E ele vê que ele é um pecador miserável. Incrível como esses homens tinham essa consciência. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Pode passando, por gentileza. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 asas cobriu o rosto, com 2 cobriu os seus pés, e com 2 voava. Pode passando. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Pode passando. As bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim. Quando você vê o Senhor, você sabe quem você é. Quando você vê o Senhor, você olha para você e se compara e vê que você não é ninguém para ter intimidade com o Senhor, porque Ele é santo, enquanto eu sou um pecador. Isaías lembra disso. Isaías é um profeta usado por Deus, e ele diz: ai de mim, eu estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros, eu habito no meio de um povo de impuros lábios, os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Como é que eu vou ter intimidade com Deus que é santo, se eu não sou santo? Como é que eu vou ter intimidade? Eu só posso ter intimidade com Ele se eu temê-lo. E eu só vou temer a esse Senhor quando eu reconhecer o meu pecado, quando eu vi que eu preciso de perdão, quando eu me arrepender, quando eu confessar. E se eu confessar os meus pecados, o Senhor é fiel e justo para me perdoar e me purificar de toda a minha injustiça. E isso gera intimidade. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Eu preciso entender que a minha intimidade tem um preço. Ninguém pode ter intimidade com o Senhor se antes não temer ao Senhor. Portanto, a intimidade começa com temor. Intimidade do Senhor é para os que o temem. Não é para qualquer um, não. Como diria o meu irmão, brincando comigo, ele fala assim: não é para cachorro de pouca pulga não, mano. Não é coisa para qualquer um não, sabe? Intimidade do Senhor é para os que o temem. A estes que, como Isaías chegou a essa conclusão, eles também chegaram. A estes que temem ao Senhor. Aí, na continuidade do texto, o salmista vai dizer: a estes aos quais o Senhor dará a conhecer a sua aliança. Aliança é compromisso. Lembra que eu disse que a figura da intimidade entre nós e Deus é exatamente a intimidade entre um casal? E o que é que prefigura a intimidade de um casal? O casamento, o contrato de relação íntima que se faz diante da sociedade. Qual é o símbolo deste contrato? Aliança. A aliança tem um monte de simbolismos. A aliança simboliza a eternidade. A aliança simboliza um contrato assinado por 2 pessoas. A aliança simboliza a perfeição, porque quem a faz no metal mais precioso que é feito, faz de uma forma que você não encontra início e nem fim. Pegue uma aliança de ouro bem feita, procure a solda, procure a emenda. A minha nem sai de dedo mais. 31 anos que ela está aqui. Não, essa aqui está 6 só, né, que é da bodas de prata. Mas acho que eu estou engordando um pouquinho, está marcado aqui. Gente, intimidade que é gerada pelo temor, gera aliança. Consegue perceber a gradação? Começa pelo temor, o temor gera intimidade, e a intimidade gera uma aliança. Aliança que não é feita do homem para com Deus, ela é feita de Deus para com o homem.
É uma aliança que vem de cima para baixo. E é por isso que é preciso que eu pague o preço dessa aliança. O preço dessa aliança, nós já dissemos, é o temor. Quando eu temo o Senhor, e Ele me permite ter intimidade com Ele, Ele sela essa intimidade através de uma aliança comigo. Quando eu estou aliançado com o Senhor, isso quer dizer que eu tenho compromisso com Ele e Ele tem comigo. Eu posso até falhar no meu compromisso com o Senhor, mas Ele nunca vai falhar no compromisso dele comigo. Paulo, escrevendo a Timóteo, vai dizer que o Deus fiel nunca vai deixar de ser fiel. Ainda que nós sejamos infiéis, diz Paulo, Ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Você consegue entender que essa aliança nunca vai deixar de existir? Uma vez que você assumiu um compromisso, assinou um contrato, colocou uma aliança, não é como o casamento humano, que as pessoas estão desfazendo por qualquer coisa. O casamento da intimidade da igreja com o Senhor é um selo que nunca deixa de existir. Eu não creio que um filho deixe de ser filho. Eu não creio. Eu não vou entrar em doutrina, em questões dogmáticas aqui, não faz sentido e não é o que eu desejo. Mas eu queria chamar a sua atenção para uma parábola muito interessante que a gente conhece, que está em Lucas capítulo 15, são 3 parábolas. Eu quero só me ater à parábola do filho pródigo. A gente vai voltar no Salmo 25. Intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. De quem essa parábola fala? Fala de um pai que representa o Senhor. Fala de um filho que tem o sangue desse pai. Fala que esse filho resolveu romper o contrato de aliança com esse pai. Fala que esse filho ingrato deixou o seu pai para viver longe dele, dissolutamente, gastando todos os recursos que ele tinha, que eram do pai. O pai o entregou porque ele pediu. E quando ele ficou sem nenhum centavo, vivendo a miséria do pecado, ele lembra de novo do pai. Ele rompeu o contrato, mas o pai não havia rompido. Como é que eu sei que o pai não havia rompido o contrato? Porque quando ele arrependeu-se e voltou para encontrar-se com o pai, ele disse: pai, seus empregados comem melhor do que eu lá onde eu estou. Deixa eu ser pelo menos um dos seus empregados. Eu não tenho mais o direito de ser chamado teu filho. Deixa eu ser um dos seus empregados. E o pai disse: não, meu filho, você nunca deixou de ser filho. O seu lugar de filho está guardado, porque eu não volto atrás da minha palavra. Você pode ter voltado, você pode ter ruído a corda, mas eu não. Você é filho, continua sendo filho, e o seu lugar de filho está guardado. Aí ele vai lá, abraça o filho que vem fedido, sem dinheiro, sem nada, arrependido, quebrantado, envergonhado. Ele abraça o filho, ele manda vestir uma capa nova, ele bota sandálias novas, ele põe um anel no dedo, ele manda fazer uma festa, e ele diz: esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Mas ele em momento nenhum diz: ele deixou de ser meu filho, eu estou assumindo de novo a posição dele como meu filho. Ele disse: esse meu filho estava perdido, esse meu filho estava morto, mas ele não deixou de ser meu filho. Essa é a intimidade que gera aliança, uma aliança que nunca vai ser partida da parte de Deus, porque Ele é um Deus fiel. Você teme o Senhor? Amém? Você teme o Senhor? Amém? Se você teme o Senhor, você tem intimidade com Ele. E se você tem intimidade com Ele, o sangue de Jesus te cobriu um dia quando você creu nele.
E agora, quando Ele olha do céu para você, Ele não vê mais você como um pecador, Ele vê o sangue de Jesus sobre a sua vida. E isso satisfaz a justiça de Deus. E por mais que eu e você pequemos, o sangue de Jesus está sobre a nossa vida. E isso é suficiente para que a aliança de Deus nunca seja partida, porque o sangue de Jesus está sobre a nossa vida. Eu vou terminar associando esse sangue à aliança, porque talvez você esteja pensando, o que é que o pastor quer dizer quando ele coloca isso no final desse sermão? Quando o pastor Marcelo, ou a pastora Catarina, ou qualquer outro pastor dessa igreja está ministrando a ceia do Senhor, eles falam de dois símbolos: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, o apóstolo Paulo, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele partiu o pão, e ele deu graças, e ele disse: esse pão é o quê? É o meu corpo, que é dado por vós, fazer isso em memória de mim. Depois ele também tomou o cálice. E o que ele diz do cálice? Esse cálice é a nova aliança. O que o cálice nos faz lembrar? Faz lembrar o sangue de Jesus derramado pela nossa vida. O sangue de Jesus é a aliança que nos une ao Pai. Se temos uma aliança com o Senhor, é porque um dia tivemos temor, é porque um dia passamos a ter intimidade com Ele, e agora essa aliança é eterna. Um dia vamos tomar a ceia com Ele lá nas bodas do Cordeiro. Por isso que o apóstolo Paulo diz que a gente deve fazer isso até que Ele venha, porque Ele vai voltar. Ele vai voltar, e a aliança está feita, e a intimidade vai continuar, e ela perdura, e ela nunca vai deixar de existir, porque quem fez essa aliança foi o Deus que nunca volta atrás da sua palavra. Nós temos uma aliança com o Senhor, e isso é gerado pela nossa intimidade com Ele. Que Deus te abençoe, e que essa palavra fique no seu coração, que você nunca se esqueça do temor, da intimidade e da aliança. Amém? Obrigado, pastor.